Bom dia, sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu desejo que sim, que todos estejam bem, para a honra e glória do nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por mais uma manhã, por mais um momento na sua presença. Obrigada pelo ânimo da manhã do dia de hoje, que o Senhor nos concede. A paz do Senhor, seja bem-vinda. Todas as manhãs nós precisamos ter dentro de nós como um hábito de entender a misericórdia do Pai, que nos renova, né? Em ânimo, em energia, em vida, né? Em saúde. E é maravilhoso o que o Pai tem feito na nossa vida todos os dias. Deus, ele é sem limites. Ele não tem limite, nós que o limitamos, né? E esse é o segredo, essa é a chave da nossa mente, quando nós entendemos isso. Muitas vezes nós nos pegamos em momentos tão embaraçosos, né, da nossa vida, e nós vemos que quando a gente busca o Pai, Ele nos mostra que aquele embaraço fomos nós mesmos que causamos. Então agora precisa dar o tempo para que se desfaça, né, toda aquela bagunça, aquela desordem que houve, desobediência talvez. Então é um ciclo verdadeiro que nós precisamos entender, que quando nós passamos por um momento de embaraço, de dificuldade, nós precisamos analisar porque na maioria das vezes nós mesmos somos culpados. É isso que o Pai nos mostra sempre. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Sejam todas bem-vindas, as que já chegaram, as que ainda vão chegar, né? Irmã Terezinha, irmã Marina, irmã Damiana. É muito lindo a busca de vocês, né? A fidelidade de vocês com o Senhor, de estarem acompanhando o estudo do Novo Testamento através do ministério. Amém? Vamos orar? Enquanto isso, as outras irmãs e os irmãos também entram. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, Pai, eu consagro ao Senhor a minha vida, esse ministério. Declaro que esse ministério é do Senhor e que toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor. Declaro que o seu Espírito Santo, Pai, tem total liberdade de agir através da minha vida, que não seja eu a dizer, mas sim o Senhor a falar através de mim. Que a palavra do Senhor nos traga a verdade, Pai, como sempre o Senhor tem feito aqui todas as manhãs. Que seja uma palavra hoje, Senhor, que toque o nosso coração, Senhor, de forma a nos encher ainda mais da Tua presença, ainda mais, Senhor, do Teu amor. Esse é o desejo do nosso coração. Eu apresento ao Senhor a vida de todas as suas filhas que estão aqui, Pai. As que ainda vão chegar, as que vão assistir depois, de todos os seus filhos que também assistem, Senhor. Filhos, esposos, em nome de Jesus, que a sua palavra, Senhor, alcance o coração de todo aquele que está sedento do Senhor, que está precisando de uma resposta, de um refrigério, todo aquele que te busca, Pai, no secreto. Que a tua palavra de hoje seja resposta de orações, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Abençoe a casa de cada um, Pai, que está aqui agora. Senhor, que os seus anjos visite todos os ambientes, colocando para fora tudo que não é teu, Pai. Afasta de nós tudo que nos afasta do Senhor. É isso que nós te pedimos nessa hora desse dia, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de distração em nome de Jesus. Repreendo todo espírito de incredulidade em nome de Jesus. Repreendo toda dureza de coração, todo orgulho, todo ego em nome de Jesus. Eu repreendo, Pai. Em nome de Jesus, eu blindo todo o ambiente agora, de todas as casas, com o fogo do Teu Espírito Santo, como um arco de fogo. Eu blindo em nome do Senhor Jesus, protegendo esse momento de estudo, esse momento de palavra, Pai. É isso que eu te peço, é isso que eu oro, e é isso, e eu agradeço ao Senhor por todo o seu amor, pela sua santa e poderosa presença nessa manhã.
em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Amém? Glórias a Jesus. Então, vamos começar. Hoje nós estamos no capítulo 13 do Evangelho de João. Esse capítulo, na verdade, agora, esse início do capítulo 13, ele é chamado de sessão do cenáculo. Por quê? Porque do 13 ao 17, os capítulos, né? Dos capítulos 13 até o 17 agora, é onde Jesus se despede dos discípulos com profundos ensinamentos. É isso que o Senhor Jesus faz aqui, nesses próximos capítulos, começando nesse agora do 13, tá? Então, nesse 13 agora, nós vamos ver o gesto humilde de Jesus ao lavar os pés dos discípulos, a revelação da traição de Judas, que Jesus faz, o novo mandamento do amor e a profecia sobre a negação de Pedro. Então aqui Jesus nos ensina que a grandeza do reino é servir sempre com humildade. Jesus sempre trazendo isso para nós, né? Sempre devemos servir com humildade, com amor, não querendo buscar lugar nem palco. Nós precisamos alcançar almas para Jesus. Esse é o discipulado, isso é ser discípulo. Amém? E que o amor deve ser a marca dos seguidores do Senhor Jesus. Amém? Então vamos começar. Do versículo 1 ao 17 vai falar de Jesus, quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, quando diz assim, ó: faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então, se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, esse lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém, mais tarde vai entender. E o Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos. Isso é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se praticarem. Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Glórias a Jesus. Aleluia. Aqui,
Obrigado, Jesus, pela sua humildade, pela simplicidade que o Senhor nos ensinou a ter. Obrigada, Jesus, por todos os exemplos que o Senhor nos trouxe, por todos os exemplos que o Senhor praticou e deixou registrado para que cada um de nós pudéssemos praticar, colocar em prática. Nos lembrar que maior é aquele que serve e não o que é servido. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Obrigada. Aqui nós vemos que, então Jesus sabia que já estava chegando a hora dele, né? E ele deixa sempre claro que ele ama a todos, amou a todos até o fim e nos ama até hoje. Então, o amor de Jesus, a maneira de Jesus nos amar é com muita profundidade. E assim foi enquanto ele foi homem aqui, até o final. E ele entende que a hora dele está chegando. Então, Jesus, ele nos ensina aqui, com esse ato, que o verdadeiro amor sempre está junto de nós, até mesmo entre os traidores, até mesmo em meio àquele que ele sabia que Judas ia o trair, né? Que Jesus ia trair ele, mas ele ainda assim estava sentado à mesa e teve a humildade de lavar os pés de todos, inclusive de Judas. Então, durante a ceia, aqui o Evangelho nos mostra que o diabo já havia posto no coração de Judas, né? Para que ele traísse o Senhor Jesus. Então, a traição ali, ela já estava em curso. O diabo já tinha enchido a cabeça de Judas. Mesmo assim, Jesus o serviu. Então, isso nos ensina que nós devemos servir a todos, até as pessoas que nos traem, até as pessoas que planejam contra a nossa vida. E nós devemos perdoar, assim como Jesus perdoou. É verdade que no começo não é fácil, tá bom? É verdade que as primeiras vezes que você começa a praticar o perdão para as pessoas que te magoaram, para as pessoas que te traíram, para as pessoas que te feriram, não é fácil. Mas acontece, é possível. E quando começa a acontecer, você vai entendendo que você é o maior beneficiário. Você é o mais beneficiado, porque você deixa de carregar um peso. Você vive a liberdade do amor de Jesus. É isso que acontece. E muitas pessoas ainda tomada a mente pelo demônio, igual o Judas estava aqui, quando você fala do perdão, a pessoa se ira, a pessoa se levanta, a pessoa fica agressiva. Lembra que nós vimos sobre isso? Eu vivi isso ontem. Eu me deparei com uma pessoa extremamente irada por conta de um fato que estava acontecendo com o filho dela. E aí eu envolvi ela em amor e trouxe tudo que o Espírito Santo me colocou no coração. E ela se irava mais ainda. E aí ela se irava e ela levantava o tom de voz e eu só dizia assim: trata ela, Jesus. Vem, Espírito Santo, toma ela, o poder é teu, o poder é do Senhor. Desce sobre ela, trata ela, não é o que eu falar, não é o que eu falar do que eu sinto que vai tratá-la, não, é o Senhor, trata ela. Me traz a palavra certa para tratá-la. E aí eu deixei ela falar tudo o que ela queria, na ira. Falou tudo. Falou até cansar. E aí a hora que ela se cansou, eu disse assim: você já parou para pensar que Deus é maior do que tudo isso? Que o maior poder é de Deus? Que Deus tem mais poder do que o diabo? E que o diabo já tem o fim dele decretado, que é o fim? E se você continuar nessa ira, você está servindo ao diabo e você não está servindo ao Deus que você fala para mim, que você ama e serve? E não está sendo verdade? E se você fala que você serve a Deus e está servindo ao diabo nessa ira, você está abrindo uma porta gigante dentro da sua casa para os demônios operarem. E aí está errado. E Deus é maior e Ele é soberano e o diabo já perdeu. Está lá em Apocalipse 20:10. Falei para ela, luta contra isso. A nossa maior luta é espiritual. A nossa guerra é espiritual.
É em oração. Ah, mas eu oro, eu jejuo. Falei, mas tá pouco, então tem que fazer mais. Tem que ser mais. Então, é isso que o Senhor Jesus nos traz aqui hoje. A nossa guerra é espiritual. A nossa luta é contra demônios, principados e potestades, que os nossos olhos não podem ver, mas nós sabemos que existe. E ele usa pessoas perto de nós para nos afrontar, para nos atacar. Então, tudo que eu falei aqui para vocês, eu vivi ontem. Quando a pessoa não tem, quando ela está irada, quando ela é confrontada com a verdade, ela se exalta. Ela eleva a voz. Porque é o que ela tem ali para confrontar. Só que o amor de Jesus desmancha. O amor de Jesus derruba. O amor de Jesus destrona os demônios. Destrona a ira. Destrona o ódio, a raiva. Entende? Porque quando nós ouvimos do amor de Jesus em espírito e em verdade, o ódio é destronado e aquela mulher começou a chorar na presença do Senhor. E ela começou a chorar, e ela chorou, e ela chorou, e eu falava, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, o Senhor está tratando, o Senhor está limpando, o Senhor está cuidando. Obrigada, porque o Senhor veio, o Senhor desceu, a tua glória está aqui. E ela chorou muito, e não foi pouco. Ela chorou na presença do Senhor, não foi nem na minha presença, nem na presença de quem estava lá, não. Foi na presença do Senhor Jesus. Porque o Senhor tocou o coração dela ali, a dizer sim. É a mim que você tem que servir. É o meu amor que você tem que derramar. Entende? É sobre isso. Então aqui, ó, o que Jesus nos trouxe aqui? Jesus sabia que o Pai deu a ele todas as coisas, não sabia? Que tudo que tinha vindo de Deus ia voltar para Deus. Assim é na nossa vida, ó. Jesus veio de Deus, Jesus voltou para Deus. Tudo que Jesus nos dá, tudo que Deus nos dá é dele, tudo volta para ele. Através das nossas boas ações, do nosso agradecimento, da nossa servidão ao reino. A nossa vida é do Pai. A nossa vida é de Deus, pertence a Ele. Então, aqui nós vimos que identidade firme em Deus nos dá liberdade para servir sem medo de diminuirmos. Qual é a nossa preocupação de servir e sermos menor? Aonde tem preocupação aí? Nenhuma. Se você precisar varrer o chão da igreja, varra. Se você precisar organizar o banheiro, organize. Se você precisar subir no púlpito e fazer a abertura do culto, suba. Se você precisar estar na porta de entrada recebendo as pessoas, esteja. Se você precisar caminhar intercedendo, faça isso. Em qualquer lugar que você esteja, você está servindo ao Senhor. É por amor a Ele. Amém? Em nome de Jesus. Então, quando nós temos a nossa identidade firmada, eu sei quem eu sou filha amada de Deus. O Senhor me ama, Ele que me criou, Ele me deu a vida. E você repete isso todos os dias, você vai firmando a sua identidade, você vai se lembrando e declarando para o mundo espiritual que você sabe quem você é. E você vai chegar a um ponto e dizer, ó, escuta aqui, Satanás, eu não tenho tempo de perder com você não, tá? Eu sirvo a Deus, Ele é o dono da minha casa, Ele é o dono do meu ouro e da minha prata, Ele é dono da vida dos meus filhos, eu não tenho tempo para perder com você, eu não vou dar palco para você, então sai agora, em nome de Jesus, eu não aceito. Sai agora da minha vida, sai da minha mente agora, sai do meu coração, eu não vou perder tempo com você. É assim que a gente tem que se comportar. Para que vai ficar dando palco para ele? Nós já sabemos o que nós queremos. Nós queremos servir ao Senhor, sermos obedientes em espírito e em verdade, viver a verdade do Pai. Esse é o desejo do nosso coração. E nos alimentar todos os dias mais como nós estamos fazendo aqui. Amém? Aqui, do versículo 4 e 5, trouxe para nós que o maior se fez menor, não foi? Jesus, sendo o maior, se fez o menor ali, quando ele lavou os pés dos discípulos. Então, a autoridade se prova com humildade.
A autoridade se prova com humildade. Entende? Essa é a maior autoridade. Ali, naquele tempo, era uma atitude de escravo na cultura judaica. Lavar os pés dos outros, né? Porque os escravos lavavam os pés do Senhor, dos senhores. Os escravos lavavam os pés dos seus senhores. Então isso foi chocante vindo de Jesus. Porque Jesus estava fazendo esse ato de humildade. Ele era o maior, ele era o mestre, ele é o mestre. E ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Então aqui, quando Pedro perguntou, o senhor vai lavar o meu pé também? Senhor. E aí Jesus falou, se eu não fizer isso, você não faz parte. E aí, o que significa? Que nós precisamos permitir que Jesus nos purifique. Mesmo que pareça constrangedor para nós, nós precisamos permitir que o Senhor nos purifique, nos forge, nos rasgue, nos estique, nos espreme, tudo. Me espreme, Senhor. Eu dou total liberdade para o Senhor me espremer até eu enxergar aonde é que eu estou errando. É ter esse posicionamento. Quando algo começa a não dar certo, você fala, vem meu Deus, me espreme, me estica, eu me rasgo aqui agora na frente do Senhor. Eu dou total liberdade para o Senhor me mostrar o que eu preciso fazer para melhorar, para sair desse ciclo repetitivo de problema ou esse ciclo repetitivo de dificuldade, de enfermidade, entende? Então, nós precisamos permitir que Jesus nos purifique, tá bom? Mesmo que pareça constrangedor, em nome de Jesus, tenha humildade, peça para que o Pai purifique você todinho, do topo da sua cabeça até a sola dos seus pés, tá bom? E aqui então, Pedro pede, me lava todo então, Senhor, me lava por inteiro, né? Não me lava só os pés, mas então, ali, a limpeza, Jesus quis dizer o que ali? Que a limpeza contínua, ela é no caminhar diário. Todos os dias nós precisamos procurar a nossa limpeza interior, a nossa purificação interior, todos os dias, porque todos os dias nós vamos errar, todos os dias nós vamos pecar. O mais importante é nunca se esquecer de dormir sem orar, sem pedir perdão pelos seus pecados, sem se revestir das armaduras de Efésios 6. Nós precisamos nos revestir. Nós somos bombardeados por flechas a noite toda. Essa noite eu sonhei com muito fogo. Muito fogo, foi muito real a visão que o Senhor me deu. Muito fogo, fogo. Como se fosse o fim dos tempos. E eu estava lá, vendo aquelas bolas de fogo descer do céu. Topo de árvore queimando, como se fosse a sarça ardente. Mas o fogo não tomava por todo. Era só fagulhas de fogo. Fagulhas de fogo em árvores, fagulhas de fogo. Sabe aqueles buchinhos? Aquelas plantinhas redondinhas? Aquelas plantinhas redondinhas tinha chama nelas, como se fosse a chama de um carvão. Sabe quando o carvão tá no fim, aí fica aquele fogo no carvão? Era dessa forma os fogos que eu via. Muito fogo. E eu acordei sentindo paz, apesar do sonho. Então eu vejo que há tempos maiores para esse ministério de fogo. Fogo vindo do céu, fogo do Espírito Santo, fogo do avivamento. É grande o que o Senhor vai trazer sobre esse ministério. E eu tenho certeza, para honra e glória do nome do Senhor. Aqui agora, depois, nós vimos que Jesus disse o quê? Que nem todos estariam limpos, ok? Jesus disse nem todos estariam limpos. Por quê? Porque existia Judas que ia trair ele. Então, nem todos estarão limpos à nossa volta, porque sempre vai ter o que não aceita, o que não crê, e sempre vai ter aquele que vai trair, que não quer. Simplesmente não quer por orgulho, por ego, tá bom? E não somos nós que convencemos. Sempre é importante nos lembrarmos disso. Então, nós fomos chamados para servir, sim, assim como Jesus serviu, e a humildade na prática, a nossa humildade na prática é a prova de maturidade espiritual.
Então, quando nós conseguimos servir com humildade, nós estamos mostrando a nossa maturidade espiritual, tá bom? Ah, então tá. Então, não é porque eu sou pastora que eu não posso ir lá organizar um banheiro, organizar as cadeiras, passar uma vassoura no chão do templo se precisar e ajudar no domingo a limpar. Não tem nada a ver isso. Não muda nada. Eu continuo sendo a Kelly, filha do Senhor, filha de Deus, igual você, e nós sabemos qual que é a nossa missão. Amém? E o nosso servir é para todos os lugares. Nós não temos que escolher aonde nós vamos servir e nem a quem nós vamos servir. Tá bom? Depois nós vimos o quê? Que saber é inútil sem agir. É isso que o Jesus falou aqui para nós. Saber é inútil sem ação. A felicidade está em praticar o serviço do reino. Aonde Jesus disse isso? O servo não é maior que o seu senhor. Foi isso que ele disse. Então, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois os que praticais. É isso que Jesus nos disse, do versículo 16 ao 17. E depois, no versículo 18, Jesus trouxe para nós, aqui do versículo 18 ao 30, na verdade, vai começar a falar sobre a traição de Judas, né? Que ele fala aqui que digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem eu sou. E ele afirma que isso é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, se você aceita Jesus, você aceita Deus. Se você recebe o Senhor Jesus, você também recebe Deus. Mas se você o rejeita, você rejeita Deus. Como pode falar, eu amo a Deus, mas eu não aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador? Então você não ama a Deus. E Jesus vai se envergonhar de você no dia que tiver que apresentar cada um de nós diante do Pai. Se você se envergonha de Jesus, ele também tem vergonha de você. Tá bom? Isso é uma verdade que todos nós precisamos entender e guardar dentro de nós. Agora aqui, então, nós vamos ver que Jesus aponta o traidor. E você percebe que a traição, ela vem de amigos, né? Nós não somos traídos por pessoas que nós não conhecemos. Claro que não. A pessoa não sabe da tua vida. Como que uma pessoa que não te conhece vai te trair? A traição sempre vai vir de uma pessoa próxima de você. Assim como já veio pessoas próximas da minha vida, da minha família. E nos traiu, e doeu, é verdade. Mas o dia que eu entendi que eu precisava perdoar, abençoar a vida dessa pessoa, pedir para que o Senhor a visite, tudo mudou. Tudo mudou. Todas as correntes que aprisionavam a minha mente naquela traição foram destruídas pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos ler então o versículo 21, quando diz assim, ó. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: Pergunte de quem o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? É aquele a quem vou dar um pedaço de pão no molho, respondeu Jesus. Em seguida pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus disse isso. Olha como era a cegueira espiritual. Ainda. Olha como a mente dos discípulos estavam no mundo. Jesus disse o que aqui? Os dois discípulos não estavam aqui um do lado do outro? E aí um cutucou o outro. Pergunta para Jesus quem é o traidor, né? Aí perguntaram, mestre, quem é o traidor? E Jesus disse o quê?
é aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho. E Jesus deu. E eles não viu, né? Eles estavam distraídos. Se fosse nos dias de hoje, a gente podia falar que estava no celular, né? Mas não. Ó, Jesus deu, pegou o pedaço de pão, molhou e deu para Judas. E aí Satanás tomou Judas. Foi isso que aconteceu. Então, o Senhor falou para ele, vai e faça logo o que você tem que fazer. Não demora mais, né? Vai logo, vai fazer. E nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus disse isso. Eles não entenderam. Quanta coisa nós aprendemos, né? E os discípulos caminhavam com o Senhor. Versículo 29. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo, e era noite. Então Jesus sente a dor da traição aqui. Quando ele diz, um de vós me trairá. Jesus sente. Jesus sente a dor, mesmo sabendo antecipadamente, né? Jesus sabia quem era o traidor. E Judas rejeitou a graça até o fim e se tornou o canal da escuridão. Foi essa a escolha dele, né? Jesus deu todas as oportunidades para que ele se arrependesse, para que ele não seguisse com o plano que Satanás estava colocando na mente dele, mas ele rejeitou a graça e se tornou um canal de escuridão. Então aqui os discípulos não entenderam, certo? O que Jesus disse. Judas sai. E era que hora? Era noite. Então é uma expressão simbólica aqui. A escuridão espiritual se instalava. Era noite. Não era noite aqui que está escrito, ó. Cadê aqui? E era noite. É a última palavrinha aqui, a última frasinha. E Judas recebeu o pão e saiu logo. E era noite. Por que então aqui traz para nós que a escuridão espiritual se instalava ali? Pelo que Judas tinha se levantado a fazer. Então, quando Jesus diz que vai para onde eles não podem ir agora, Jesus estava se preparando para a separação, que era a morte dele na cruz, e depois a ascensão aos céus. Então, vamos continuar aqui para a gente poder entender as outras explicações. Ó, versículo 31. Quando Judas saiu, Jesus disse, agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar. Mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou esse novo testamento. Eu dou este novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Glórias a Jesus. Meu grifado aqui está tão fraquinho, grifa no seu versículo 34 e 35, porque é uma mensagem que nós devemos guardar no nosso coração e termos sempre essa palavra. Ó, eu lhes dou este mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Está escrito, se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Olha que maravilhoso, é isso. Quando nós derramamos o amor do Senhor, as pessoas entendem que nós somos discípulos de Cristo, tá bom? Então aqui, o padrão não é o nosso amor, é o amor sacrificial de Cristo.
É o amor de Cristo por nós. Esse é o amor que nós devemos carregar para que ele seja revelado através das nossas palavras, das nossas ações, do nosso comportamento, da nossa servidão no reino. Quando nós servirmos o reino. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, a marca do verdadeiro cristão não é o dom e nem a aparência, mas é o amor prático, é o amor na prática. Porque você pode ter todos os dons, você pode ter todos os dons, mas se você não tiver o amor, você não tem a unção, você não tem a presença, então você é vazio. É onde existem muitos falsos profetas. Porque uma vez que o Pai dá os dons, ele não tira os dons. É a presença que sai. Entende? Deus não tira os dons. Se você usa dos dons sem o amor na prática, a presença do Senhor sai da tua vida. E aí a pessoa passa então a ser um falso profeta. E aí já não é mais o Senhor que a usa, e sim os demônios. Amém? E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, tá bom? Por isso o amor é a maior base da nossa vida. O amor é o nosso guia. O amor é nosso Jesus que a gente carrega, que a gente busca. O amor precisa ser mostrado na prática, através das nossas ações, tá bom? Aqui depois continua assim, ó, quando Pedro é avisado, no versículo 36. Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde é que o Senhor vai? E Jesus respondeu: Você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. E Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você que isso é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Obrigado, Jesus, pela palavra que o Senhor nos traz. Obrigado, Jesus, porque toda a verdade que o Senhor nos traz, toda a verdade que Jesus nos trouxe, desculpa, é para nos edificar, é para nos exortar, é para nos corrigir, é para nos posicionar, é para abrir os nossos olhos, sabe aquele assim, ó, chega, não quero isso mais para mim, isso não faz parte da minha vida, eu não quero mais, eu repreendo em nome de Jesus isso, não quero mais viver isso. Isso é viver a verdade do Evangelho. Isso é querer beber da água viva que Jesus nos dá. Carregar esse amor, carregar essa verdade, essa humildade, essa simplicidade, essa doce presença do Espírito Santo que habita em nós, em cada uma de nós. Amém? Em nome de Jesus. Então aqui quando Pedro insiste assim, ó, por ti darei minha vida, o que Pedro está fazendo aqui? Ele está declarando uma autoconfiança. Ele está declarando uma autoconfiança. E nós precisamos ter domínio próprio de tudo que nós falamos. E Jesus fala o quê para ele? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes? Porque Jesus conhece as nossas limitações. Mesmo quando estamos confiantes, Jesus conhece as nossas limitações. Por isso nós não podemos nenhum dia deixar de pedir ao Senhor: fortalece-me em fé. Fortalece-me, Pai, em nome de Jesus. Aumenta minha fé, me leva para mais perto do Senhor. Eu não quero nunca mais sair de perto do Senhor. Eu não quero que os meus passos andem por caminhos que não sejam os caminhos que o Senhor quer que eu vá. Esse é o nosso pedido todos os dias ao Pai. Sabe, igual aquela criança, para quem tem filho, quando a gente deixa o filho pequeno na porta da escola, ele vem nos dar um beijo, um abraço forte, porque ele entra ali na escolinha
Porque ele sabe que a hora que acabar o tempo da escolinha, nós vamos estar lá de novo. Para receber, para buscar. É assim que nós temos que ser com o Pai. É assim que nós temos que ser com Deus. É o nosso Pai. Nós temos que ser como a criança. Buscar Ele como uma criança. Segura na minha mão, Pai. Hoje eu sei que eu tenho muitas coisas para resolver. O meu dia, eu sei que tem muita coisa que pode me trazer uma sensação de dificuldade, mas a Tua palavra diz que todo aquele que está com o Senhor caminha em vitória, passa pela tempestade, vai passar pelo deserto. Eu sei que eu vou passar, mas fica comigo, não me deixa sozinho, não. Quantas vezes eu já orei assim? Quantas vezes eu clamei ao Senhor dessa forma? Não me deixa sozinha, não, Pai. Hoje é um dia que não é muito fácil. O Senhor sabe das minhas responsabilidades. O Senhor sabe dos compromissos que tenho. O Senhor sabe do que as pessoas esperam sobre o meu comprometimento de responsabilidade, seja da empresa, seja de onde você trabalha, seja da tua comunidade, seja o que for. Nós precisamos sempre demonstrar humildade ao Pai. Nós devemos demonstrar humildade ao Pai e sempre lembrar a nós mesmos que nós somos totalmente dependentes do Senhor para tudo. Amém? Em nome de Jesus. Então, o que nós aprendemos hoje aqui, no capítulo 13? O que nós vimos, né? Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, que a verdadeira liderança é serva e humilde. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Servir com amor e humildade a todos. A todos. Nós estamos aqui para isso. Quanto mais humildade, mais amor nós temos dentro de nós. O amor de Jesus. Tá bom? Amar até o fim. Amor até o fim. Jesus, nosso Senhor e Salvador. Jesus serve mesmo quem o traiu. Ele fez isso até o fim. Tá bom? E nós precisamos pegar esse exemplo do Senhor Jesus para trazer para a nossa vida. E a traição de Judas. Proximidade física, gente, não garante coração transformado. Por isso, o discernimento espiritual, pedir para que o Senhor abra os seus olhos, para que você, com amor e humildade, entenda o que está acontecendo ao seu redor, para que você possa ajudar pessoas a serem tratadas. Assim como eu trouxe o exemplo de ontem para vocês, o que aconteceu. Nós precisamos ter o amor a transbordar, tratar com humildade. Independente de quem é, onde é. Se você vê oportunidade, entra. Se você vê oportunidade, fala. Não se cale. Porque se você não fala para tratar em amor, você está deixando de servir ali. Você está deixando de quebrar uma arma que está sendo levantada pelos demônios na vida daquela pessoa. Entende? É sobre isso. Tá bom? Imagina se o Senhor Jesus não tivesse levado aquela mulher a chorar ontem, o tamanho da ira que ia estar hoje ainda maior dentro dela. E quanto mais irado a pessoa tá, mais lenha para os demônios dá. Nós precisamos entender que a legalidade tem que ser tirada da mão dele e falar: chega! Na minha vida não mais. Eu tiro da tua mão essa legalidade agora, em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, isso você não me prende mais. Eu não vivo mais nessa prisão. É isso. Tá bom? Sirva com amor. Seja prestativo, prestativa, sempre. Em nome de Jesus. E sobre o novo mandamento que o Senhor Jesus nos trouxe aqui, amem uns aos outros. O amor sacrificial é a marca nossa, como discípulas, é a nossa marca. Como discípulas, como discípulos, o amor de Jesus é a nossa marca, tá bom? É isso que ele trouxe aqui, ó, no novo mandamento.
Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. E as pessoas falam. E as pessoas veem. E aí você humanamente testifica o que o espiritual já estava te mostrando. E aí você fala, obrigada, Jesus. Obrigada porque eu abri a minha boca e eu te servi. Amém? E Jesus conhece todas as nossas falhas, tá bom? Mas mesmo assim ele nos ama. Jesus sabe de todas as nossas falhas, de todas as nossas limitações, mas mesmo assim ele ama cada um de nós. Com a nossa particularidade, com a nossa dificuldade, com as nossas limitações. Ele é paciente. Um tem uma maturidade espiritual diferente da do outro, mas Jesus ama cada um de nós. Está ali do ladinho de cada uma de nós, esperando o tempo de cada um. Tá bom? Obrigada, Jesus. E a prática, acima do discurso. Isso mostra que ser feliz é viver o que aprendemos com Jesus. Ser feliz é viver com o que aprendemos com Jesus todos os dias. Isso é felicidade. Isso é felicidade. Eu lembro que quando eu entrei na vida cristã, eu sabia que muita coisa ia mudar, principalmente na minha família. E eu sabia que eu tinha que ser radical, porque eu me conheço. Então eu tinha que ser radical, intencional, porque eu estava num lugar onde eu não queria estar. Então eu fui radical, intencional e constante. E eu sabia que muita gente ia falar, muita gente ia me criticar, muita gente ia me julgar, muita gente ia até deixar de falar comigo. Por quê? Porque o que eu tenho para conversar não é mais o assunto de antes. Só que conforme foram passando os meses, os semestres, passou o primeiro ano, eu fui entendendo que essa vida, assim, é uma vida de felicidade. Porque quando eu sorria de verdade. Não precisava estar fazendo nada do mundo para me sentir feliz, entende? Porque o amor do Senhor Jesus é a alegria da minha vida, assim como é da sua vida também. Eu tenho certeza. Que depois que você decidiu passar por essa transformação, a alegria, a felicidade que você sente é diferente. É uma felicidade que te traz paz. Porque você sabe que tudo que você está fazendo, você procura, dentro do máximo, agradar o coração do Pai. Porque você tem essa preocupação, não é verdade? Tudo que você faz, você não tem essa preocupação. Eu estou agradando o Pai. Eu estou agradando o Senhor Jesus. Eu estou fazendo certinho. Ai, meu Deus, me mostra se eu estou caminhando certo com o Senhor. É isso que nós temos que procurar. Fazer todos os dias. Amém? Praticar. As nossas ações valem mais do que o que a nossa boca diz. Porque tem pessoas que falam uma coisa, mas faz outra. Tem pessoas que pregam uma coisa, pregam a palavra, mas tem uma vida completamente diferente da palavra. Então, a prática, a ação, a atitude de vida, o que você vive, o que você faz. Esse sim é o evangelho do Senhor Jesus. Mais do que palavras. Porque as pessoas vão ver a sua vida, vão ver a sua conduta, vai ver a sua disciplina, vai tomar o seu exemplo. Não são palavras que convencem. Quem convence é o Espírito Santo. São as suas ações que convencem. Tá bom? Nossa, ela era tão nervosa. Nossa, você lembra como ela era nervosa? Olha como ela tá calma. Meu Deus, depois que ela começou a seguir Jesus, ela recebeu uma transformação que, olha, é lindo de ver. Que maravilhoso, já pensou? Através das suas ações, você levar as pessoas a desejar buscar o que você vive. Toda honra e toda glória sempre é do Senhor.
Porque se você é transformada, se você passou por transformação, é porque você decidiu buscar Jesus. E você permitiu que ele fizesse isso na sua vida. Amém? Então aqui, esse capítulo, para finalizar ele nos mostra que seguir Jesus não é sobre o poder ou a glória visível, mas sobre descer, servir, perdoar e amar. Ó, descer, servir, perdoar e amar. 4 pontos. Essa é a nossa maior demonstração de amor a Jesus na vida das pessoas. Tá bom? Ele nos entrega o padrão do amor dele. Qual é o padrão do amor de Jesus? A humildade. A humildade é a maior demonstração do amor do Senhor Jesus para nós, para que nós possamos colocar em prática. Então ele nos chama a viver com humildade, a viver com verdade e serviço no reino. Esse é o convite de Jesus para nós. Então nós precisamos viver como servo de Deus. Tá bom? Sempre, em nome de Jesus. E Jesus continua nos chamando todo o tempo, mesmo conhecendo o melhor de nós e o pior de nós. Ele sempre vai chamar você, a mim e a todos que abrirem o coração para que ele chame. Saibam disso. Jesus, ele conhece o meu coração, o teu coração. Ele sabe o que cada um de nós estamos gerando. Amém? 9 horas, ó. Hora de glorificar o nome do Senhor Jesus. Glorificamos o teu nome, Senhor Jesus. Exaltamos o nome de Deus, nosso Pai. Declaramos a nossa dependência. E declaramos que amamos o Senhor. Amém? Glórias a Jesus. Vamos orar? Eu desejo que esse amor que nós tanto temos falado aqui de Jesus, né? Que ele seja na sua vida mais prática, mais ação. Começando por você mesmo. Sabe? Ações de amor sobre você, com você, para você. Se olhe com mais amor. Se olhe com cuidado. Cuida de você. Cuida da sua saúde. Cuida do seu espiritual, da sua alma. Busca mais ao Senhor. Busque a Deus. Assim como nós temos horário de almoçar, de jantar, de tomar café da manhã, busque a Deus. Eu não tenho tempo. Você pode falar assim, eu não tenho tempo, minha vida é tão corrida. Então deixa de comer. Tira uma refeição e vai buscar a presença do Senhor. Nós precisamos fazer isso. Jesus nos ensinou em tantas passagens aqui que ele ia para o monte, que ele se silenciava, que ele saía fora, que ele queria um tempo sozinho com o Pai. Para quê, gente? Para acalmar o coração, para acalmar os pensamentos. Jesus também sentiu aflição, Jesus também sentiu medo, Jesus também ficou angustiado. E ele curava esses sentimentos como? Buscando o Pai. É assim que nós temos que fazer, buscar o nosso Pai como uma criança. Lembra desse exemplo que eu te dei? Quando você deixa uma criança, você dá um beijo, um abraço, ela entra na escola. Ela sabe que a hora que ela sair, você vai estar lá. Então nós também devemos nos comportar assim. Pai, hoje meu dia vai ser difícil. Eu sei que vai. Porque as coisas que eu tenho que colher hoje não são fáceis. Mas eu estou aqui agora, antes de sair de casa, eu busco a tua gloriosa presença. Eu me revisto das armaduras de Efésios. Eu seguro na tua mão, Pai. E eu peço, vem comigo. Não me deixa sozinho. Vem comigo, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Me dê as estratégias. Me dê as instruções. Me dê as palavras. Me ajuda a decidir tudo o que eu preciso fazer no dia de hoje. E aí você sai
E aí você tá lá, imagina a criança, tá na escola, não tá? Tem um momento de aula, tem um momento de lanchinho, né? Aquela criança totalmente dependente. Tem um momento do soninho. É você no teu dia. Você sai, você tem o teu trabalho, você tem as suas responsabilidades, mas a tua mente tá como? O Senhor tá comigo. Eu não tô sozinha, eu tô aqui, mas o Senhor tá comigo. Eu tenho um pai que me cuida. E que, a hora que eu voltar, eu posso orar de novo. Eu posso estar na presença dele, ele vai estar comigo, eu não tô sozinho. Eu tô aqui resolvendo agora o que eu preciso resolver, mas eu não estou sozinho. Eu não estou abandonada. Eu não fui deixada aqui, eu não estou esquecida. Não é assim que uma criança pensa quando ela está na escolinha? Eu não estou esquecida, eu não estou abandonada. A minha mãe está ali, ela vai me buscar, meu pai está ali. É isso. É você não se sentir nem esquecida, nem abandonada, nem deixada de lado, porque você não está. Isso é maravilhoso, não é? É maravilhoso. Como eu amo meu pai, que é o seu também. E quando nós abrimos os nossos olhos espirituais dessa forma e a maturidade espiritual chega, nós acontece exatamente o que Jesus diz aqui. Eu amo vocês sem conhecer vocês. Entende? Eu amo vocês. Se qualquer uma de vocês me procurar e eu puder ajudar em oração, na presença do Senhor, assim eu farei, porque eu amo a vida de cada uma de vocês. Então nós começamos a amar os outros sem conhecer, sem ter intimidade, porque o amor de Jesus é tão grande dentro de cada um. Quando nós buscamos essa maturidade espiritual, que nós amamos. Nós amamos porque nós amamos, não tem explicação. Porque nós somos servas, porque nós somos filhas. Então, se nós somos filhas amadas, queridas, protegidas pelo Pai, nós somos todas irmãs. Não tem rivalidade, não tem concorrência, não tem competição. Não tem. Nós somos todas irmãs e nós temos que o quê? Uma pegar nas mãos das outras e uma ajudar as outras. E uma ajuda a outra. Então, você conhece uma pessoa e fala assim: olha, eu queria ir mais fundo, eu quero aprender mais, eu quero estudar mais. E você sabe um pouquinho mais, ajuda. Fala: ó, vem cá. Ó, você tem dificuldade de entender o estudo da Bíblia no seu íntimo com o Senhor? Existe uma tradução mais fácil. Assim como o de uma amiga fez comigo. Ela falou: existe uma tradução mais fácil. A verdade do evangelho é a mesma, só que traz com umas palavras mais fáceis para a gente entender. Então, leia essa Bíblia. Leia essa tradução. Então, mesmo que a pessoa leia essa e busque na outra antiga que ela tem, ela vai ver que o significado é o mesmo. A diferença é as palavras, que uma palavra é mais difícil do que a outra, porque teólogos estudam. E aí o teólogo, ele sabe muita coisa, então palavras difíceis para ele é a fácil aqui para nós. Entende? Que o amor do Senhor transborde em você hoje, sabe? Aquele transbordar assim de supitar, igual uma fonte que jorra assim, ó, de cima, que jorre fonte de amor de você hoje, por onde você caminhar no seu dia. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela palavra, pedir ao Pai humildade, coração humilde, mente humilde, olhos bons, é o que nós temos que pedir, né? Pela nossa saúde. Vamos orar? Feche os olhos, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho agradecer ao Senhor por tanto amor que o Senhor tem colocado sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Dia após dia, o Senhor tem trazido uma porção maior de amor sobre a nossa vida. Através de tudo que o Senhor Jesus fez na prática. Ele nos deixou tantos exemplos, tantos ensinamentos, que o nosso coração é grato. E nós declaramos, em nome de Jesus, que desejamos esse coração humilde de Jesus. Desejamos servir em espírito, em verdade, em humildade, em amor. Devemos carregar o amor de Jesus e oferecer uma porção desse amor a todo aquele que o Senhor nos enviar.
É isso que nós te pedimos, meu Pai, nessa manhã do dia de hoje. Que os nossos olhos sejam abertos hoje, mais do que ontem, em nome de Jesus. Que todas as escamas dos nossos olhos caiam por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que os nossos olhos sejam bons, Pai, porque a sua palavra diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo é cheio de luz e nós desejamos que o nosso corpo seja cheio de luz. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós podemos entender a sua palavra, porque nós temos essa disponibilidade de estarmos aqui lendo as escrituras e buscando o conhecimento e o entendimento diante de cada parte que nós lemos. Obrigada pela nossa inteligência, pela nossa visão, pela nossa audição, Senhor. Obrigada porque podemos orar e ouvir a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, forja a nossa mente, que a nossa mente seja uma mente humilde, que os nossos pensamentos sejam bons, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos ao Senhor. Reveste-nos agora, Pai, com uma nova armadura das cortes celestiais. Mas não é uma armadura qualquer, Pai. É uma armadura selada com o sangue do Cordeiro, envolta com o fogo do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor. É isso que nós te pedimos agora. E eu declaro que essa armadura está sendo vestida agora em cada um de nós. Um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, cinturão da verdade, botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Assim nós estamos protegidas, revestidas, Senhor, do Teu poder, da Tua glória, da Tua proteção, para vivermos o dia de hoje na gloriosa presença do Senhor. Sabemos que as nossas guerras, as nossas lutas são espirituais, são contra principados, potestades e hostes do mal. Por isso nós estamos nessa hora prontos, revestidos, Senhor, com essa nova armadura, que nos dá a proteção e o poder na sua santa presença. Obrigada, Pai. Traz no nosso coração, Senhor, traz no coração de cada um de nós toda porta que precisa ser fechada na nossa vida para que Satanás não tenha mais legalidade sobre nós. Em nome de Jesus, coloca diante dos nossos olhos, Pai, cada objeto, cada presente, qualquer coisa que esteja dentro da nossa casa, Pai, que esteja trazendo legalidade, que esteja servindo de canal, de portal, Senhor, para Satanás agir. Mostre em nome do Senhor Jesus. Mostre diante dos nossos olhos, em nome do Senhor Jesus. Para que tudo seja retirado, para que tudo seja limpo, santificado pelo sangue do Cordeiro. É isso, Pai, que nós te pedimos na manhã do dia de hoje. Queremos mais do que tudo viver com o Senhor, na Tua presença, sermos obedientes. É isso que nós declaramos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. E te pedimos, abençoa a nossa família, Pai. Abençoa o nosso esposo. Abençoa todas as esposas, Pai, dos seus filhos que também podem estar ouvindo essa mensagem. Abençoe os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Proteja os nossos filhos, filhas, netos, toda a nossa família, Pai, a nossa descendência. Que as bênçãos do Senhor venham em abundância sobre toda a nossa descendência, em nome de Jesus. Nós desejamos na sua presença, Pai, construir uma nova herança. É isso que nós estamos buscando, Senhor. Mostra-nos o que cada um de nós precisamos fazer ainda mais para nos posicionar diante do Senhor. O que cada uma de nós precisamos fazer a mais, Senhor, para ir mais longe, para ir mais profundo. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Capacita-nos, Senhor, em nome de Jesus, para que sejamos servos do Senhor, em espírito, em verdade, em amor e humildade.
É isso que nós pedimos ao Senhor nessa manhã. E nós agradecemos ao Senhor pela sua santa e poderosa presença. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Amém? Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado. Que o seu dia seja recalcado, sacudido, transbordante da presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Até amanhã. Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos no capítulo 14. Deixa eu ver se o capítulo 14 é cumprido, porque amanhã eu tenho um treinamento 9 horas da manhã. Não, não é. Amanhã é pequenininho, então dá tempo. Eu vou fazer amanhã o 14, senão eu ia dividir ele para ele ficar, mas ele não é, ele é pequeno. Então amanhã eu estarei aqui às 8 horas, tá bom? Que amanhã às 9 eu tenho um treinamento glorioso para que eu possa, através do poder do Senhor, do nome do Senhor Jesus, trazer palavras de bênçãos, de verdade, sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Em nome de Jesus, todo líder sempre precisa ser liderado. Isso também nos traz a prova de posicionamento, de amor, de humildade. Nós nunca sabemos de tudo. Nós sempre temos o que aprender. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Tchau. Até amanhã.